Ok, professor. Olá, pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o professor Cássio. Estamos com um projeto Enem dentro de casa, né? Onde estamos dando a oportunidade de, mesmo os nossos alunos sem poder vir até o campus, né? Ter suas aulas, né, para a preparação para o Enem, certo? Esse momento difícil, né, sempre importante nós estarmos atentos, né, no que tange aos cuidados, né, de combate ao vírus, né, ao coronavírus, certo? Então, esse é um projeto, iniciativa do Instituto Federal do Maranhão, campus Açailândia, né? E hoje irei ministrar aula para vocês, né? Como já falei, sou professor de Química. Vamos trabalhar um conteúdo aí que tem sido recorrente nas provas do Enem, certo? Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo soluções. Qualquer dúvida que surgir, vocês podem perguntar aqui pelo chat, certo? Então, todos vocês estão conseguindo aí visualizar o slide, certo? Como eu falei para vocês, nós vamos falar hoje de soluções. Então, o que vem ser soluções? Por definição, soluções são misturas, né, de duas ou mais substâncias que apresentam aspecto uniforme. Resumidamente, o que vem ser soluções? Eu tenho aqui dois sistemas, onde, no primeiro, que eu tenho um becker, eu tenho água e o sal comum, por exemplo, cloreto de sódio. Como vocês podem observar, essa mistura de água e cloreto de sódio, que é o sal comum, sal de cozinha, ela apresenta o quê? Aspecto uniforme. Né? Apresenta aspecto uniforme. Então, aqui eu tenho o quê? Uma mistura que pode ser classificada como homogênea. No segundo, eu tenho água, uma mistura que eu posso classificar como heterogênea, porque é um sistema que apresenta aspecto não uniforme. Eu posso visualizar aqui a água e a areia no fundo do recipiente, certo? Então, um sistema homogêneo, um sistema heterogêneo. Se as soluções elas são misturas de duas ou mais substâncias que apresentam aspecto uniforme, nós podemos dizer que as soluções elas são o quê? São misturas homogêneas. Então, aqui eu posso dizer que eu tenho uma solução. Tá? Nesse primeiro becker, eu tenho uma solução, onde eu tenho água e o sal comum. No segundo, eu não tenho uma solução. Eu posso dizer que eu tenho aí uma dispersão. Tá? Eu posso dizer que eu tenho uma dispersão. Mais na frente eu vou falar para vocês o que vem ser dispersão. Certo? Então, ó, se soluções são sistemas homogêneos, né, as soluções elas são sistemas bastante familiares, né? Está presente no nosso dia a dia. Se nós considerarmos, por exemplo, os oceanos ou os mares compostos de água e o que mais? E sais dissolvidos, eu posso dizer que os oceanos são exemplos de soluções. Porque eu tenho água e sais dissolvidos, cloreto de sódio, cloreto de magnésio, cloreto férrico, vários sais dissolvidos. Tá? Então, eu tenho uma solução. Os oceanos são soluções. Tá? O que mais? Botei aqui, seria ar atmosférico. O ar atmosférico também é uma solução. Porque o ar atmosférico é nada mais do que uma mistura de gases. Né? Nós temos aí o ar atmosférico com 78% de nitrogênio, né? 21% de oxigênio e 1% de outros gases, como, por exemplo, gases nobres, CO2, hidrogênio. Né? Então, o atmosférico é uma solução, porque apresenta aspecto uniforme. Se você pegar uma amostra de ar atmosférico, você não consegue
distinguir, essa parte aqui é nitrogênio, essa parte aqui é oxigênio. Não, é um sistema homogêneo. Então, é também uma solução. E nós temos também como exemplo as ligas metálicas. São nada mais do que a mistura de dois, né? Aliás, de um metal e uma outra substância. Tá? Geralmente, eu tenho dois ou mais metais. Por exemplo, ouro 18 quilates, onde eu tenho 75% de ouro e outros 25% de cobre e prata. Então, é uma liga metálica. Mas você só vê o quê? A cor predominante lá do ouro. Você não consegue ver a prata, não consegue ver o cobre. Então, o ouro é também o quê? É uma solução, é uma liga metálica. Na verdade, as ligas metálicas, de modo geral, são classificadas como soluções. Tá? Então, eu tenho aí, a princípio, porque mais na frente eu vou falar para vocês, solução em 3 estados físicos. No estado líquido, por exemplo, os oceanos, se você pega uma amostra de água do mar, é uma solução. Uma amostra de ar atmosférico é uma solução, no caso é uma solução gasosa. E as ligas metálicas são soluções sólidas. Né? Uma solução é nada mais do que, pessoal, uma dispersão. Tá? Uma solução é uma dispersão. Tá? E o que é uma dispersão? É quando você tem uma substância disseminada sob forma de pequenas partículas em uma segunda substância. Por exemplo, se você pega um copo, coloca um pouco de água e vai colocar açúcar nesse copo, o que você vai fazer? Vai agitar lá, né, em casa, com uma colher, até esse açúcar se dissolver em água. Aí você tem o quê? O açúcar disperso em água. Numa dispersão, né, a água aí, ela está como o quê? Dispersante. Eu posso chamar também de dispergente. E o açúcar, ele é o quê? Ele é o disperso. Então, a dispersão, ela é constituída de 2 partes. Eu posso dizer que eu tenho um disperso e tenho um dispersante. No caso da água de açúcar, como eu citei como exemplo, a água é o quê? É o dispersante. E o açúcar é o disperso. Eu tenho uma substância, que é o açúcar, disperso, sob forma de pequenas partículas, e uma segunda substância, que é a água. Né? Então, aí eu tenho 2 substâncias. Professor, o que é substância? Lá da química geral, não lembro. É um conjunto de moléculas quimicamente iguais. Se você pega uma colher de açúcar, você tem N moléculas de quê? De sacarose, certo? N moléculas de sacarose, C12H22O11. Se você pega um copo de água, você tem N, o que eu quero dizer com isso? Várias moléculas de água, certo? Então, eu tenho o açúcar aí como disperso e a água como dispersante. 2 substâncias formando uma dispersão. E uma dispersão, né? Na verdade, a solução, ela é um tipo de dispersão. Ela é um tipo de dispersão. Tá? Vamos para o próximo slide. Por que é um tipo de dispersão? Porque uma solução, ela pode ser classificada como uma dispersão. Isso depende do tamanho médio das partículas do disperso. Tá? Tamanho médio das partículas do disperso. Como eu falei para vocês o exemplo da água e açúcar. Então, em uma solução, o tamanho médio das partículas do disperso está entre 0 e 1 nanômetro. Está em torno, tá, de 1 nanômetro, entre 0 e 1 nanômetro. Esse é o tamanho médio das partículas do disperso. No caso, o açúcar em água. O tamanho médio das partículas do disperso é entre 0 e 1 nanômetro. Eu posso ter também colóides, tá? Colóides, ele já é um sistema onde a partícula do disperso está entre 1 e 1000 nanômetros. Então, as partículas do disperso, o tamanho médio já é um pouco maior que comparado com as soluções. Tá? Por exemplo, gelatina em água é um exemplo de colóide. Tá? O tamanho médio das partículas do disperso está entre 1 e 1000 nanômetros. As suspensões também é um tipo de dispersão. Nas suspensões, eu tenho o diâmetro médio das partículas do disperso maior do que 1000 nanômetros. Um exemplo por exemplo, os medicamentos que você compra. Citar aqui hidróxido de magnésio, você compra lá na farmácia, leite de magnésio. Na maioria das soluções, dos sistemas, dos remédios que você compra, tem lá no frasco
Tem lá no rótulo do frasco, agite antes de usar. Por quê? Porque ali você tem uma suspensão. Tá? Você consegue ver as partículas do disperso e ela deposita, ela decanta no fundo do recipiente. Para você tomar um sistema mais ou menos homogêneo, né, você tem que agitar para poder ingerir. Tá? Porque senão você pode correr o risco de colocar no recipiente, ou no copinho onde você vai ingerir, somente o líquido e o sólido, que é o princípio ativo do medicamento, está lá no fundo do recipiente. Então você tem que agitar. Um exemplo também são os antibióticos, né? São os que são sólidos, você coloca água e tem que agitar, né? Sempre que for tomar, tem que agitar. É um exemplo de suspensão. Então, esses três, soluções, os colóides e suspensões, são dispersões, tá? São tipos ou classificações das dispersões, tá? Mas a nossa aula de hoje nós vamos focar nas soluções que é o conteúdo que tem sido abordado, tá? No sistema internacional, a unidade nanômetro equivale a 10 a menos 9 metros, tá? 10 a menos 9 metros. Tá? Então, dá para você ver que as partículas são muito pequenas. Tá? No caso das soluções, você não consegue ver a olho nu o tamanho das partículas do disperso. Não consegue ver as partículas do disperso. Tá? E uma solução, pessoal, ela é constituída de quê? Ó, se eu considerar uma solução sendo uma dispersão, eu falei ainda há pouco que dispersão eu tenho o quê? Eu tenho disperso, é isso, e tenho dispersante. Aqui na solução, eu também tenho disperso e tenho dispersante. Só que o disperso eu chamo de quê? Soluto. Tá? No caso, eu citei lá no começo da aula, no exemplo de água e açúcar. O açúcar é o quê? É o soluto, tá? E a água, lá na dispersão, é o quê? É o dispersante. Então, aqui ele é o meu solvente. Então, uma solução ela é formada por soluto e por solvente. Tá? Numa solução, geralmente, porque nem sempre, né? Soluto é a substância que se encontra em menor quantidade, dissolvida em uma substância em maior quantidade, que é o solvente. Tá? Aí eu tenho uma imagem aqui embaixo de água, que é o solvente, e o açúcar, que é o soluto, né? Colocando aqui o açúcar na água e depois de agitar, eu tenho um sistema homogêneo, que é uma solução, né, de açúcar em água. Certo? Alguma dúvida até aí? Acredito que nenhuma. Né? Para o próximo. Nós vamos falar agora da classificação das soluções. As soluções elas podem ser classificadas quanto à condutibilidade elétrica. Tá? Quanto à condutibilidade elétrica. Primeiro, eu tenho uma solução que eu posso classificar como solução eletrolítica. Vocês já viram isso lá na Química Geral. O que é uma solução eletrolítica? É uma solução que permite a passagem de corrente elétrica por dentro dela. Permite o movimento de elétrons. Eu tenho um sistema aqui onde eu tenho um becker, água e cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. O cloreto de sódio, ele é um sal. Quando eu coloco um sal em água, o que acontece? Ele se dissocia, não é isso? Ou seja, o retículo cristalino desse sal vai ser envolvido pelas moléculas da água. Eu digo assim, a parte positiva vai ser atraída pela parte negativa e a parte negativa atraída pela parte positiva da água. A parte positiva da água são os hidrogênios, a parte negativa é o oxigênio. Aí eu digo que eu tenho o quê? Uma solvatação. Esses íons que formam o cloreto de sódio, eles são solvatados pela água. Então, eu tenho espécies carregadas, né, dentro dessa solução. Se eu tenho espécies carregadas com cargas, o que vai acontecer? Vai ser possível o movimento de elétrons por dentro da solução. Então, se eu colocar, por exemplo, uma lâmpada, tá? Como o sistema que vocês observam aqui, ela vai o quê? Ela é alimentada por uma pilha, ela vai acender, né? Por exemplo, colocando aqui um LED, ela vai acender porque vai haver movimento de elétrons por dentro da solução. A eletricidade vai passar por dentro da solução. Então, essa solução eu chamo de quê? Eletrolítica.
No caso do cloreto de sódio, como ele se dissocia, ele vai formar, né, uma solução eletrolítica. Tá? E solução não eletrolítica. Solução não eletrolítica é a solução que não conduz eletricidade. Por exemplo, água e açúcar. Tá? Por quê? Porque a sacarose, que é constituinte do açúcar, é uma substância molecular. Ela não se dissocia, gente. Ela não vai se dissociar. Se ela não se dissocia, eu não vou ter o quê? Espécies carregadas dentro da água. Você está entendendo? Então, isso não vai permitir o movimento de elétrons por dentro da solução. Então, essa lâmpada ela não vai acender, como acendeu no primeiro exemplo. Então, eu tenho uma solução não eletrolítica. Eletrolítica é o que permite a passagem de corrente elétrica, eletrolítica é o que não permite, não eletrolítica é o que não permite a passagem de corrente elétrica ou de eletricidade. Certo? Próximo. Eu posso classificar as soluções quanto ao estado físico. Tá? Quanto ao estado físico. Eu tenho soluções sólidas, como eu falei para vocês lá no primeiro slide. As ligas metálicas são exemplos de soluções sólidas. Tá? São exemplos de soluções sólidas. Os componentes desse tipo de solução, a temperatura ambiente, se encontram no estado o quê? Sólido. Eu tenho uma solução sólida. As ligas metálicas, aí eu tenho um cordão, por exemplo, uma joia. Se for ouro, é uma liga formada 75% de ouro, no caso ouro 18 quilates, 75% de ouro, essa liga, e 25% é cobre e prata. Como os constituintes todos são sólidos à temperatura ambiente, eu tenho uma solução sólida. Tá? Soluções líquidas. Nas soluções líquidas, não necessariamente todos os componentes precisam estar na fase líquida, mas pelo menos um. Pelo menos um dos constituintes precisa estar na fase líquida. Tá? Eu tenho aqui, por exemplo, o vinagre. O vinagre ela é uma solução, né, de ácido acético. Eu tenho, acho que, em torno de 4 a 7% de ácido acético, né, em água. Então, aí eu tenho uma solução o quê? Líquido, porque o ácido acético ele é líquido, a água também. Né? Mas, não necessariamente uma solução líquida, os dois constituintes precisam estar na fase líquida. Tá? Por exemplo, se eu pegar o primeiro exemplo, onde eu falei para vocês, água e açúcar. Eu tenho açúcar na fase sólida e água na fase líquida, mas eu vou ter uma solução líquida. Tá? Agora, quando eu coloco sacarose em água, eu vou ter a sacarose em meio aquoso. Tá? Em meio aquoso. São exemplos de soluções líquidas. E soluções gasosas, né? Eu posso ter... O exemplo mais comum é o quê? É o atmosférico. Tá? O atmosférico é um exemplo de solução gasosa. Tá? É uma mistura de gases. Qualquer mistura gasosa, tá, é uma solução gasosa. Certo? Próximo. Tem aqui mais um slide com exemplos de solução, né? Eu tenho uma solução aqui, por exemplo, soluções líquidas. Todas elas são soluções líquidas. Por que nós vamos falar de soluções líquidas? São as mais familiares. Né? São as mais familiares, as soluções que nos deparamos no dia a dia. Por exemplo, vinagre, né, que você usa lá na sua cozinha para preparar uma salada, para temperar comida, né, na culinária, você usa bastante. É um exemplo de uma solução. Tá? Solução líquida. Só que eu tenho uma solução líquido, porque o ácido acético é líquido, ele está presente aonde? Está em meio aquoso, presente na água. O que mais? Os refrigerantes são soluções líquidas. Tá? Eu tenho sólidos lá, lógico, em água, como, por exemplo, a cafeína. A cafeína ela é um sólido branquinho, né, cristalino, está presente na Coca-Cola. Mas, além de cafeína, outros corantes, eu tenho também o quê? Gás. Não é gostoso o refrigerante com gás? Eu tenho gás dissolvido. Tá? É uma solução líquido gás, eu posso dizer. Tá? E
falando de solução líquido-gás, eu destaco aqui a lei de Henry, porque quando você, por exemplo, abre a garrafa de refrigerante, você compra um refrigerante, o que acontece? A tendência desse gás que está dissolvido, ela é escapar, porque o gás, ele é introduzido lá no refrigerante a uma pressão maior do que um ATM. Né? Um ATM é a pressão atmosférica. Então, como a pressão dentro do refrigerante é maior, o que vai acontecer quando você abre? Essa pressão ela diminui e o gás vai acontecer o quê? Vai escapar. Porque a solubilidade dos gases, dos líquidos, eles obedecem uma lei chamada de lei de Henry. A solubilidade dos gases nos líquidos, ela é diretamente proporcional ao quê? À pressão. Quanto maior a pressão, maior quantidade de gás você vai ter dissolvido no líquido. E é inversamente proporcional ao quê? À temperatura. Isso vocês já observaram, porque não é legal tomar um refrigerante o quê? Quente, porque tem menos gás, lógico, comparado com um refrigerante gelado. Por quê? À medida que você aumenta a temperatura, você vai favorecer o quê? Ao escape desses gases que estão solubilizados no líquido. Tá? Então, a solubilidade dos gases nos líquidos é diretamente proporcional à pressão. Quanto maior a pressão, maior a solubilidade. E inversamente proporcional à temperatura. Maior pressão, menor solubilidade. Aliás, maior pressão, maior solubilidade dos gases. Maior temperatura, menor solubilidade dos gases. Tá? Isso é lei de Henry. Solubilidade é igual a uma constante vezes a pressão. Chamada de lei de Henry. Tá? Outro exemplo, águas gaseificadas também são exemplos de soluções. Água mineral, essas águas que vocês compram aí, que ácidas, entendeu? Que tem gases gaseificados, são exemplos de soluções, tá? Líquidas, líquido-gás. E eu tenho também solução líquido-líquido. Por exemplo, eu coloquei aqui soro fisiológico. Né? Esse mesmo soro que é comprado na farmácia, né? O soro que alguém toma lá no hospital, você está entendendo? É uma solução sólido, aliás, líquido-sólido. É um exemplo de solução líquida. Tá? Porque eu tenho 0,9% de cloreto de sódio. Tá? Essa é a concentração do cloreto de sódio na solução. 0,9%, que equivale a 0,009 gramas de cloreto de sódio. Tá? São exemplos de soluções líquidas. São as mais familiares. Né? Nós nos deparamos. Como falamos de soluções líquidas, tá? Eu vou explicar para vocês aqui a solubilidade. Né? Então, eu coloquei aqui, considere as seguintes soluções. Tem uma solução A e solução B. Tá? Aqui, olha, onde eu tenho solução A, eu tenho 50 gramas de açúcar. 50 gramas de açúcar, 50 gramas, mais 100 gramas de água. Essa água está a 20 graus Celsius. Tá? 100 gramas de água ou 100 ml, porque a densidade é 1 grama por ml. Tá? Quando eu coloco 50 gramas de açúcar em 100 gramas de água, o que acontece? Eu vou ter um sistema aqui homogêneo. Tá? Eu vou ter um sistema homogêneo, então eu tenho uma solução. O açúcar, os 50 gramas de sacarose, se solubilizou completamente em água. Gente, mas se eu, por exemplo, for preparar uma solução usando outro soluto, vamos analisar, comparando aqui com a solução A, eu tenho uma solução B. Se eu usar 50 gramas de cloreto de sódio, que já não é o mesmo soluto utilizado no primeiro exemplo, para 100 gramas de água, observa que a água é a mesma quantidade, mesma temperatura. O que acontece quando eu coloco 50 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água? Uma parte se solubiliza, mas vocês observam que ficou 14 gramas no fundo do recipiente. Isso vocês observam em casa. Como assim, professor? Você vai preparar
água de açúcar em casa, às vezes você está nervoso, aí coloca muito açúcar e acaba aquele açúcar não dissolvendo completamente. Por quê? Porque para todo solvente existe uma capacidade máxima. Tá? Ou seja, existe, que eu posso dizer, melhor dizendo, existe uma quantidade X de soluto que ele consegue dissolver. Lógico que isso depende da quantidade de solvente que eu tenho, depende da temperatura que esse solvente se encontra. Se for um gás que eu quero solubilizar no líquido, depende da temperatura. Tá? Então, aqui, olha, nesse exemplo B, ficou 14 gramas no fundo do recipiente. Então, deduzindo, no exemplo B, eu só consegui dissolver 36 gramas de cloreto de sódio. São solutos diferentes, ó. Exemplo A e exemplo B. No exemplo A, eu consegui dissolver 50 gramas de sacarose. No exemplo B, eu só consegui dissolver o quê? 36 gramas de cloreto de sódio. Porque ficou 14 no fundo do recipiente. Isso que fica no fundo do recipiente, eu chamo de quê? Corpo de chão. Corpo de fundo. Agora, o termo mais empregado é o quê? Precipitado. Tá? Precipitado. Então, resumidamente, gente, eu posso dizer que substâncias diferentes se dissolvem em quantidades diferentes, numa mesma quantidade de solvente, na mesma temperatura. É a conclusão que eu posso tirar desses dois exemplos. Tá? Elas têm solubilidades diferentes. O cloreto de sódio tem uma solubilidade, a sacarose tem outra solubilidade. Como vocês podem ver aí embaixo do slide, a quantidade máxima de NaCl que se consegue dissolver em 100 gramas de água a 20 graus Celsius é 36 gramas. Por isso que ficou 14 gramas de corpo de chão. Tá? Então, olha, esses 36 gramas de cloreto de sódio que eu consigo dissolver em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, isso é o coeficiente de solubilidade. Eu chamo de coeficiente de solubilidade ou simplesmente solubilidade. Professor, mas me defina o que é isso, solubilidade. É a quantidade máxima de soluto que se consegue dissolver numa quantidade padrão de solvente. Tá? Se consegue dissolver numa quantidade padrão de solvente. Eu tenho que levar em consideração, gente, pressão, temperatura, quantidade de solvente. Tá? Então, olha, geralmente o coeficiente de solubilidade ele é definido para 100 gramas de água. Tá? Eu tenho que levar em consideração a temperatura. Então, 100 gramas de água a 20 graus Celsius, eu só consigo dissolver 36 gramas de cloreto de sódio. Se você colocar 40, 4 gramas fica no fundo do recipiente. Se colocar 45, 9 gramas. Se eu colocar 50, como foi no exemplo, 14 gramas fica no fundo do recipiente. Não vai se solubilizar por quê? Porque o coeficiente de solubilidade me diz que quando eu tenho 100 gramas de água a 100 gramas de água a 20 graus Celsius, eu só consigo dissolver 36. Isso é uma determinação experimental. Tá? E com base no coeficiente de solubilidade, eu posso classificar as soluções. Eu posso ter solução saturada. Quando é que eu tenho uma solução saturada? Quando a quantidade de soluto, gente, ela é igual à quantidade determinada pelo coeficiente de solubilidade. Tá? Por exemplo, eu falei para vocês ainda há pouco que em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, eu consigo dissolver 36 gramas de cloreto de sódio. Então, se eu pegar 100 gramas de água a 20 graus Celsius e colocar 36 gramas de NaCl, 36 gramas, eu vou ter uma solução saturada. Tá? O coeficiente de solubilidade foi atingido. Professor, e se eu colocar só 30, eu tenho 100 gramas de água a 20 graus Celsius, se eu colocar só 30 de cloreto de sódio, aí você vai ter uma solução classificada como insaturada. Professor, e se eu colocar 50, como naquele exemplo lá, eu vou ter uma solução supersaturada? Não. Eu vou ter uma solução ainda saturada com corpo de fundo. Tá? Voltando aqui o slide, gente, eu tenho aqui uma solução saturada com corpo de fundo. Tá? Saturada com corpo de fundo. Professor, e como você fala aqui no slide que solução supersaturada, a quantidade de soluto é superior ao coeficiente de solubilidade? Sim, gente. Mas a quantidade de soluto
dissolvida em água. Professor, então me explique isso aí melhor. Então você pega o seguinte, eu tenho uma solução saturada com corpo de fundo, ou seja, eu tenho 100 gramas de água a 20 graus Celsius com 50 gramas de soluto. Eu tenho 14 gramas de precipitado. Uma das formas de eu solubilizar esse precipitado ou esse corpo de fundo é elevar a temperatura do solvente. Por exemplo, se eu aquecer essa solução, esse soluto que está lá no fundo do recipiente, esse precipitado, a tendência dele é se solubilizar. Aí o que eu faço? Depois que eu solubilizo, eu paro de aquecer, porque meu objetivo é solubilizar o soluto. Então, pessoal, o que eu faço aí? Eu paro de aquecer. Aí a solução, o que vai acontecer? A temperatura vai baixar, vai voltar a ser 20 graus Celsius. A 20 graus Celsius, em 100 gramas de água, agora eu tenho o quê? Eu tenho 50. Então, aí eu tenho uma solução supersaturada, certo? Eu tenho que ter 50 gramas de soluto em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Aí eu tenho uma solução supersaturada. Só que essa solução, ela é o quê, turma? Ela é instável. Qualquer perturbação, os 14 gramas que está solubilizado, ele vai voltar a ser precipitado novamente. Tá? Vai voltar a ser precipitado. Ok? Alguma dúvida? Se eu adicionar um cristal de cloreto de sódio na solução supersaturada, os 14 gramas precipita também. Não pode perturbar esse tipo de solução, ela é muito instável. Esse um grão, na verdade, um cristal, eu chamo de germe de cristalização. Tá? Como nós estamos falando de solubilidade, eu posso expressar, turma, a solubilidade das substâncias, tá? Em função da temperatura. Eu trago um gráfico onde ele mostra a quantidade em gramas de um sal, um determinado sal, que nesse caso aqui é o cloreto de amônio, em 100 gramas de água. Aqui no eixo das ordenadas, eu tenho que a quantidade em gramas de cloreto de sódio que se dissolve em 100 gramas de água. Como eu falei para vocês, o coeficiente de solubilidade ele é definido para 100 gramas de água. E no eixo das abscissas eu tenho o quê? A temperatura. Então, vocês podem observar que, olha, a 20 graus Celsius, eu tenho quantos gramas? Quantos gramas eu consigo dissolver de cloreto de amônio? 37,2. Em 80 graus, a 80 graus eu consigo dissolver 65,6. Tá? Então, observa que a temperatura ela é um fator que influencia na solubilidade de algumas substâncias. Tá? Nesse caso aqui, a solubilidade tende a aumentar com o aumento da temperatura. Tá? Nesse caso aí, eu posso dizer que, para esse caso, eu tenho uma dissolução endotérmica, porque eu observo que a solubilidade do soluto ela aumenta à medida que eu aumento a temperatura. Então, esse soluto ele absorve calor para poder o quê? Se solubilizar. Então, eu estou diante de uma dissolução endotérmica, certo? Diante de uma dissolução endotérmica. Tem um outro gráfico aqui, né? Onde eu trago para vocês uma curva de solubilidade, que ele mostra aqui a solubilidade do nitrato de potássio. Aqui eu tenho uma dissolução também endotérmica, o cromato de potássio, cloreto de sódio, todos eles, né? Em todos eles ocorre uma dissolução endotérmica, ou seja, com o aumento da temperatura tem um aumento da solubilidade. Tá? E, diferentemente, eu tenho aqui o sulfato de césio. Observa que a curva dele aqui é decrescente. Então, a solubilidade dele tende a diminuir com o aumento da temperatura. Então, aí eu tenho uma dissolução o quê? Exotérmica. Tá? Uma dissolução exotérmica. Ou seja, quando ele perde calor é que eu tenho um aumento da solubilidade dele. Tá? Tem uma dissolução exotérmica. E nos três que eu mostrei para vocês, nitrato de potássio, cromato de potássio e cloreto de sódio, eu tenho uma dissolução endotérmica. Aqui ao lado eu tenho um gráfico, tá? Onde aparecem esses pontos, vocês podem observar essas setas aqui, né? Esses pontos são chamados de pontos de inflexão. Isso ocorre toda vez que eu tenho um sal hidratado. Tá?
no sal hidratado, eu tenho moléculas de água no retículo cristalino do sal. São compostos iônicos, né, como vocês podem observar. E quando esse sal é colocado em água, vai haver uma alteração no número de moléculas de água dele. E a curva dele é representada assim. À medida que eu altero aqui o número de moléculas de água, vai formar esses pontos, que são chamados de pontos de inflexão. Isso é curva característica de sal hidratado. Tá? Por exemplo, o cloreto de cálcio hexaidratado. Cloreto de cálcio hexaidratado, quando ocorre perda de 2 moléculas de água, vai haver formação de um ponto de inflexão. Mais 2 moléculas de água formam outro ponto de inflexão. Então, tem um cloreto de cálcio hexaidratado, tetraidratado e diidratado. Aí ele fala que neste ponto ocorre, nesse caso, está tendo o quê? Uma desidratação, perda de moléculas de água. Isso é gráfico característico de uma solução, aliás, de sais hidratados, certo? Então é isso, pessoal, e nós vamos falar agora da concentração das soluções. Até agora nós falamos dos aspectos qualitativos, vamos para os aspectos quantitativos. Nós vamos falar agora de quê? De cálculos, regra de 3, de fórmulas, certo? Vamos falar da concentração das soluções. O que é concentração de solução? Nós vamos, gente, aqui fazer um estudo das relações que existem entre as quantidades de soluto e quantidade de solvente, uma vez que a solução é formada por soluto e por solvente. Tá? São as relações que existem. Então, a concentração comum de uma solução. O que é a concentração comum? A concentração comum, ela é o quê? A massa do soluto, né? Soluto, se eu tenho um soluto e uma solução tem um solvente, é a relação entre a massa do soluto e o volume do solvente, tá? Volume do solvente. Essa massa, pessoal, ela é dada em gramas e o solvente é dado o quê? Em litros, tá? Então, ó, toda vez, tá, que eu me referi a soluto, como vocês podem observar aqui na fórmula, ó, concentração igual a M1, está dizendo o quê? Que é a massa do soluto. Se eu me referir a solvente, vai ser índice 2. Mas aqui, pessoal, eu acredito que essa fórmula aqui está até errada. Isso aqui deve ser volume da solução. Tá? Não é volume do solvente, não. É volume da solução. Tá? Então, é massa do soluto, M1, pelo volume da solução. A unidade é o quê? Gramas por litro. Por exemplo, aqui eu tenho, ó, 1 litro de solução. Nesse 1 litro de solução, eu tenho 20 gramas de cloreto de sódio. Qual é a concentração comum? 20 gramas dividido por 1 litro. Então, a concentração é o quê? 20 gramas por litro. Então, quer dizer que em cada 1 litro de solução, eu tenho 20 gramas de soluto, que no caso é o cloreto de sódio. Tá? Fácil, né? Densidade. Densidade é a relação entre o quê? Massa da solução e volume da solução. Representado pela letra D, massa da solução e volume da solução. A unidade. A massa da solução é em gramas e o volume da solução é ml. Ou pode ser o quê? Centímetros cúbicos, tá? Então, olha, professor, mas é parecido com concentração comum. Não é a mesma coisa, turma. A concentração comum, ela vai te dizer quantos gramas de soluto está presente em 1 litro de solução. E a densidade vai dizer, por exemplo, se eu tenho 1 litro de solução, a densidade vai te dizer qual é a massa desse 1 litro. Se você for pesar, colocar na balança 1 litro de solução, é isso que a densidade vai te dizer. Tá entendendo? É a relação entre massa da solução e volume da solução. Por exemplo, se você pega a água, a densidade dela é 1 grama por ml. O que ele quer te dizer com isso? Que cada 1 grama de água é 1 ml. Ou seja, 1 grama de água é igual a 1 ml. Certo? Tá? Então, densidade e concentração comum são diferentes. Concentração comum vai te dizer quanto em massa de soluto você tem em 1 litro de solução. E a densidade vai te dizer o quê? Qual é a massa de um determinado volume de solução. Nesse caso, ela é dada em grama por ml e vai dizer qual é a massa de 1 ml de uma determinada substância.
E no caso da água, a massa de 1 ml é 1 grama. 1 ml pesa 1 grama. Se você colocar 1 ml na balança, você vai ver, vai registrar lá 1 ml. Tá? É um outro tipo de concentração. E nós temos também aqui título. O título também é um tipo de concentração. Vou falar para vocês título em massa. Tá? Título em massa é a razão estabelecida entre o quê? A massa do soluto e a massa da solução. Ó, massa do soluto, M1. Solução é só M, não tem índice. Tá? Quando você se refere à solução, não usa índice. Quando for soluto, índice 1. Quando for solvente, usa índice 2. Tá? Então, olha, o título é o quê? Razão entre massa do soluto, a relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Ou M1, que é a massa do soluto, dividido por M1 mais M2. M1 é a massa do soluto e M2 é a massa do solvente. Então, aqui, se eu tenho massa da solução, vai ser M1 mais M2. Tá? Esse T aqui é o título. Você pode também ter título em porcentagem. O que eu faço? Você pega o resultado e multiplica por 100. Você vai ter o título em porcentagem. Por exemplo, o soro fisiológico. Eu falei para vocês, lá é 0,9%. Tá? Por que é 0,9%? Porque eu peguei o título, tá? Eu peguei o título e multipliquei por 100. Tá? Eu peguei o título e multipliquei por 100. E nesse caso, quanto é que era em massa? 0,009. Tá? 0,009. Certo? Aí, eu multipliquei por 100, eu tenho 0,9% de cloreto de sódio. Certo? Esse título, pessoal, ele tem que ser o quê? Menor do que 100% e maior do que 0. Então, ele tem entre 0 e 100%. Certo? Alguma dúvida até aí? Vamos aqui para as questões. Tá? Vamos aqui para as questões. Eu tenho aí um exemplo. Essa questão, ela é uma questão típica de vestibular. Tá? Eu trouxe aqui para vocês questões que já caíram no vestibular. Tá? Gosta de cair coeficiente de solubilidade na prova da UEMA, quem vai fazer o EMA, tá? Quem quer ficar aqui em Açailândia, ou em Imperatriz, ou em São Luís, tá? Gosta de cair questão de soluções na prova da UEMA, cai também no Enem, tá? Sempre está caindo uma questão de soluções, inclusive as duas próximas questões são questões que envolvem soluções. Eu coloquei questões ainda que fala de etanol. Etanol está sendo o quê? Uma substância que está sendo utilizada o quê? Para conter o Covid-19. Está se falando muito em etanol. Tá? Então, em época de pandemia, o etanol está sendo o quê? A solução. Não é verdade? Para fazer asepsia. Então, vai cair uma questão no Enem. Pode esperar. Muita gente está fabricando o que? Álcool em gel. Muita gente está fabricando álcool glicerinado, produzindo. Vai cair uma questão. Eu acredito que vai cair uma questão esse ano. Você está entendendo? Vai cair uma questão, além de cair uma questão lá na biologia sobre vírus. Tá? Então, vamos lá. Uma solução contendo, tem pouco tempo para resolver 3 questões. Uma solução contendo 14 gramas de cloreto de sódio dissolvido em 200 gramas de água foi deixada em frasco aberto a 30 graus Celsius. Tá? Após algum tempo, começou a cristalizar o soluto. Por que começou a cristalizar o soluto? Porque se o frasco estava aberto, a água evapora. Qual o volume mínimo e aproximado em ml de água deve ter evaporado? Que volume mínimo e aproximado em ml de água deve ter evaporado quando iniciou a cristalização? Dado solubilidade ou coeficiente de solubilidade. A 30 graus Celsius, eu consigo dissolver 36, ele colocou aqui 35, né? 35 gramas em 100 gramas de água. E deu a densidade. Então, nós vamos aqui resolver essa questão. Tá? Vamos resolver essa questão. Então, o que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou pegar aqui, pessoal, olha, caneta, né? Aqui eu tenho o seguinte, ó.
colocar aqui o coeficiente de solubilidade. Eu tenho aqui, eu não sou bom de desenho, aqui 30 graus Celsius. A 30 graus Celsius eu consigo o quê? Fazer uma regra de 3 composta. Eu consigo dissolver 35, tá? 35. É o coeficiente de solubilidade que está me dizendo isso. 35 gramas, né, do sal. Quem é o sal? O NaCl. Ó, 35 gramas de NaCl. Isso eu consigo dissolver o quê? Em 100. Não é isso? Em 100 gramas de quê? De H2O. Esse não é o coeficiente de solubilidade que me foi dado? É. Aí, pessoal, ele fala o seguinte: uma solução contendo 14 gramas de cloreto de sódio dissolvido e 200 gramas de água foi deixada em um frasco em aberto. Começou a cristalizar o solúvel. Qual o volume? Eu tenho que pegar aqui o seguinte. Se 35 eu consigo dissolver em 100, eu tenho que pegar aqui, ó, 14, que o problema me dá. O problema me dá 14 gramas. Tá? 14 gramas de NaCl, eu quero saber quantos gramas de água eu vou precisar. Porque esse coeficiente de solubilidade aqui, ó, é da solução saturada. Isso aqui, ó, é 30 também, ó. O problema diz que 14 gramas está a 30, né? É 30 graus Celsius. Então, isso aqui, ó, eu corto 30 com 30. Vou fazer essa regra de 3 simples aqui. Então, quem é X? O X aqui é igual a... Você pega 14 e multiplica por 100 e divide por 35, tá? 14 multiplicando por 100 e dividindo por 35, você tem aproximadamente o quê? O quê? ml, né? Aqui eu coloquei gramas. Mas, pode ser. 40 ml de H2O. Olha, dissolver 14 gramas em 40 ml de água, 14 gramas de cloreto de sódio. Tá? 14 gramas de cloreto de sódio. Então, quando atingiu, eu tinha 200 ml de água. Essa água foi evaporando. Quando chegou a 40 ml, aí, ó, começou a cristalizar, porque aquele, ó, a água vai diminuindo. A partir desse ponto, começa a cristalizar. Porque eu já vou ter o quê? Uma quantidade de solvente inferior à quantidade determinada pelo coeficiente de solubilidade. Se 14 gramas eu consigo dissolver em 40, a partir desse ponto, a água vai evaporando, vai começando a cristalizar. Então, ele fala assim, olha, após algum tempo começou a cristalizar o soluto. Qual o volume mínimo e aproximado em ml de água deve ter evaporado quando se iniciou a cristalização? Quando iniciou a cristalização. Então, aí, gente, se eu tinha 200, 14 eu consigo dissolver, né? 14 eu consigo dissolver em 40. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu tenho, inicialmente eu tinha 200. Aí eu pego aqui menos o quê? 40, né? Eita, mas eu sou ruim de desenho. Dá o quê? Eu vou ter 160 gramas, tá? 160 gramas. Então, essa é a resposta, 160 gramas. Eu tinha 200.
Para 14 gramas de cloreto de sódio, eu preciso de 40. Né? E a partir desse ponto vai começar a cristalizar. Certo? Então, eu já tinha evaporado o quê? 160. Tá? Então, a resposta é o quê? Letra E. Certo? Resposta letra E. Vamos para a próxima? Aqui o nosso horário, nós podemos passar, eu acho que uns 5 minutos, porque nós começamos atrasados, né? Enem 2000, que foi aí na segunda edição do Enem, né? Primeira, segunda, por aí. Determinada estação trata cerca de 30 mil litros de água por segundo, para evitar risco de fluorose. A concentração máxima de fluoreto nessa água não deve exceder a cerca de 1,5 miligrama por litro de água. A quantidade máxima dessa espécie química que pode ser utilizada com segurança no volume de água tratada em 1 hora nessa estação é... Em 1 hora. Ele quer saber a quantidade máxima de fluoreto. Então, gente, o que nós podemos fazer aí? Resolver por regra de 3, né? Ele diz, ó, que é 30 mil litros de água por segundo. Né? E a concentração de fluoreto, ela deve ser o quê? 1,5 miligrama por litro. 1,5 miligrama por litro. Né? Então, o que nós vamos fazer aí? Eu tenho o seguinte, eu tenho que pegar e ver a quantidade de água que vai ser tratada em 1 hora, que é o que o problema está querendo. Se eu tenho 30 mil litros por segundo em 1 hora tem quantos segundos? 3.600, né? 3.600. Então, olha, tenho aqui 30 mil por segundo. Litros a cada 1 segundo. Se ele quer por hora, então, ó, 1 hora tem 60 minutos, é 3.600, tá? Segundos. Em 3.600 segundos, qual é o volume de água? Eu chamo de X, tá? Chamo de X. Esse valor de X, que é o volume de água que é tratada em 1 hora, tá? Depois que eu encontro esse volume de água que é tratado em 1 hora, que é na casa de 108, vai dar 108 milhões, pessoal, tá? Então, aqui é 108 vezes 10 elevado a sexta, o quê? Litros de H2O. Aí eu vou fazer o quê? Eu quero agora encontrar a quantidade de fluoreto que tem que ter nesses 108 milhões de litros de água. Tá? Se é 1,5 miligrama por litro, tá? Ó, 1,5 o quê? Miligrama para cada 1 litro. Eu quero saber para 108, tá? 108 milhões de litros de água, que é o que é tratado em 1 hora. 108 vezes 10 a sexta. Tá? Aqui eu chamo de quem? De Y. Então, Y, tá? Y, aí, pessoal, vem ser igual a 162 vezes 10 a sexta, tá? Vezes 10 a sexta o quê? Miligramas. Tá? Você multiplicar 1,5 por 108. Dá 162 vezes 10 a sexta miligrama. Só que ele quer o quê? A quantidade de fluoreto em quilograma. Tá? Você vai transformar miligrama para quilograma. Isso aqui é igual a 1,62.
quilogramas. Dá para você ver que é um problema que a gente resolve por regra de 3, né? Então, a resposta aí vai ser o quê? Também letra E. A questão que se resolve por regra de 3. Desculpa aí os garranchos, mas porque eu não tenho habilidade ainda de usar essa ferramenta aí, tá? À medida que a gente for usando, a gente vai se aperfeiçoando, tá? Vamos para o próximo. Alguma dúvida? Próximo exemplo. Essa aqui já caiu no Enem bem mais, né? 2009. O álcool hidratado utilizado como combustível veicular é obtido por meio da destilação fracionada de soluções aquosas geradas a partir da fermentação de biomassa. Durante a destilação, o teor de etanol na mistura é aumentado até o limite de 96% em massa. Considere que em uma usina de produção de etanol, 800 kg de uma mistura etanol-água, com concentração 20% em massa de etanol, foram destilados, sendo obtidos 100 kg de etanol hidratado, 96% em massa de etanol. A partir desses dados, é correto concluir que a destilação em questão gerou um resíduo com concentração de etanol em massa. Eu acho que, como eu vou copiar muito, eu não consigo colar aqui nesses... Será que eu consigo? Consigo colar aqui. Vou tentar fazer aqui, vamos lá. Olha só, turma. Eu tenho aqui 800, né? Então, se eu pegar aqui, 800, tentar fazer pequeno aqui, quilogramas, né? Da mistura, equivale ao que isso aqui? Aqui é a mistura etanol-água, 100%. Tá? Isso aqui equivale a 100%. Mas ele disse que o quê? Com concentração 20%, né? Então, ó, 20% é 20% de etanol. Quanto eu tenho de etanol dos 800 gramas de quilograma de mistura? Posso dizer que eu tenho X. Tá? E esse X, ele vai ser igual a 800 vezes 20 dividido por 100. Isso aqui dá 160 gramas. Tá? De etanol. Isso antes da destilação. 160 gramas de etanol. Tá? Se eu tenho 160 gramas de etanol, eu tenho aí 640 gramas de água, né? 640 quilogramas de água. Não é nem aqui grama, né? É quilograma, né? Vou colocar aqui. Tá? É quilogramas de etanol. Então, eu tenho 640 quilogramas de água, certo? Agora, vamos aqui, olha. Depois que ele faz a destilação, sendo obtido 100 gramas de etanol hidratado, 96% em etanol, em massa de etanol. Então, olha só, turma. Agora, quando ele destila, ele tem o quê? 100 quilogramas de etanol. Isso, ó, vou considerar como sendo, na verdade, esse 100 kg é a mistura, porque aqui eu tenho, ele diz que tem etanol hidratado, isso aqui é 100%. Agora eu vou botar aqui, ó, 90, vou colocar 96%, tá? 96%, isso aqui é bem fácil, né? Quanto é que eu tenho aqui em quilograma Y? Esse Y vai ser igual a, de etanol, eu tenho o quê? 4 quilograma de etanol. 4 quilogramas de etanol, certo? Aí, ó, deixa eu pegar o seguinte. Isso aqui foi o que destilou,
Se eu quiser a massa do resíduo aqui, turma, se eu quiser a massa do resíduo, eu vou subtrair esse 800 por 100, né? Aí eu vou obter o quê? 700 gramas de resíduo. Tá? Massa do resíduo é 700 gramas. Quilograma, na verdade. Né? Aí, o que eu vou fazer? Eu quero pegar aqui agora o resíduo de etanol. Tá? Resíduo de etanol. Se eu tenho 160 quilogramas, a massa, na verdade, do etanol no resíduo, né? Etanol. Se eu tenho aqui, ó, inicialmente eu tinha lá 160 de etanol, 60 quilogramas, né? Eu vou fazer o que aqui agora? Eu vou subtrair, tá? Subtrair aqui, ó. Na verdade, esses 4% aqui, turma, é água, viu? Esse 4% aqui é água. Você pega aqui a... O 4% aqui é H2O. Etanol, que é 96%. Tá? Então, aqui eu vou subtrair por 96. Esse resultado aqui, você subtraindo 160, tem 160 quilogramas por 96. Quilograma, tá? Eu vou ter um valor igual a... Vai dar 64, né? R$ 64 quilogramas de quê? De etanol. Tá? 64 quilogramas de etanol. Aí, para você pegar, encontrar a massa de etanol no resíduo, ele quer em percentagem, você pode dividir aqui pela massa do resíduo. Que é quanto? 700 quilogramas. Isso aqui vai dar 0,09 0,091. Aí, se você multiplicar isso aí por 100, dá o quê? 9,1%. Tá? Ou então você faz o seguinte, a massa do resíduo, eu disse para você pegar 800, subtrair 100, né? Por 100. Então, você pega o quê? 700, que ó, você fazer o seguinte, ó. 700 equivale ao quê? A 100%. Tá? 100%. Aí você pega aqui, ó, 64 é quantos por cento? Vou chamar isso aqui de Z, tá bom? Você encontra esse Z aqui, vai dar o quê? 9,1%. Certo? Então, a nossa resposta aí, ela vem ser a letra D, né? Letra D de Deus. Que Deus nos abençoe. Né? Até a próxima aula. Se alguém tiver dúvida, eu estou aqui para responder as perguntas, tá? Os questionamentos. Se ninguém tem dúvida, nos encontraremos na próxima aula. Na próxima aula eu vou falar bem mais ainda dessa questão de etanol, o que vem ser concentração em NPM, concentração em GL, que é GELUSA, concentração em GELUSA, concentração em NPM, Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Vou falar tudo isso aí para vocês, porque eu aposto que uma questão sobre etanol vem esse ano. Tendo em vista que é o quê? Está sendo utilizada, essa substância que é utilizada para a contenção do Covid. E como é muito falado, está na mídia, pessoal, isso é uma questão garantida. Pode esperar. Em um dos vestibulares vai ter uma questão dessa.
E tem o quê? Como contextualizar. É uma questão de estar no cotidiano, certo? Agradeço a presença de todos. Até a próxima aula. Se alguém tiver dúvida, obrigado pela atenção de todos vocês, tá? Se tiver dúvidas, vou acompanhar aqui pelo chat e estar respondendo, tá?